Liliane Opperman, seja muito bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Adoro vir o seu programa. Obrigada, e a gente gosta muito de recebê-la aqui, sabe por quê? Porque você fala de uma forma tão simples o que a gente tem que fazer, e não é nada, gente, de outro planeta, é tudo que a gente tem em casa pra gente modificar os hábitos, né? É, só que se não modificar os hábitos, o ser humano tá ficando de outro planeta, isso é né? uma verdade. Porque antigamente não se tinha as obesidades que se tem hoje. Cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo, Criança infelizmente. hipertensa, você fala, gente, hipertensão Diabética. anos atrás, era coisa de gente já com mais idade, né? Pois é, então com a alimentação adequada se previne muitas coisas. Por exemplo, ó, aqui a gente tem a carne e o leite. Uma vez que a gente faz essa duplinha funcionar, de que jeito ela age no corpo da gente? O que acontece? O ferro, ele compete com o cálcio. O ferro da carne com o cálcio do leite. Claro que ninguém vai... É difícil você imaginar aquela pessoa comendo um bife de leite, mas do leite. Mas aquela mesa láctea ou aquele creme de leite que foi na que tem a carne. Então, a pessoa que está tratando uma anemia e ela precisa do ferro, se ela colocar cálcio, iogurte, queijo, leite próximo desta alimentação, ela vai o quê? Privilegiar a absorção do cálcio e menosprezar a absorção do ferro. E com isso, a anemia não vai ser tratada da forma alimentar, apenas medicamentosamente. Agora, uma vez que a gente faz, por exemplo, um bife e depois um molho de salada com iogurte, você também passa a ter uma alimentação que tem essa dupla em equilíbrio, mas sem o açúcar, porque às vezes a gente pensa no leite, a gente pensa numa sobremesa. E às vezes o açúcar entra nesse ponto também, quebrando um pouco essa parceria que é tão perfeita desses dois alimentos, né? Exatamente. Então, assim, algumas pessoas trocam a refeição por uma salada. Se for salada com um molho de iogurte, tudo bem. Agora, se na sequência vai ter uma refeição com a carne, evitar se ela estiver pensando na anemia. Agora, por exemplo, se aquela pessoa, muitos homens obesos, com esteatose, que é a gordura do fígado, acumulam ferritina, eles têm excesso de ferro. Então, para ele, esse tipo de combinação, às vezes, é algo interessante. Por quê? Porque privilegiando a absorção do cálcio, a ferritina, o ferro vai diminuir. Olha, se você quiser tirar suas dúvidas, pode, hein? mulheres@tvgazeta.com.br, pode perguntar o que quiser. Aqui a gente tem beterraba com laranja. O que a gente consegue unindo esses dois alimentos? Então, enquanto esses são competitivos, esses são aliados. Então, a vitamina C da laranja vai ajudar a absorver o ferro da beterraba, que é um ferro pouco absorvido por se tratar de um ferro de origem vegetal, também conhecido como ferro não M. Então, para aumentar a absorção, por exemplo, muitos vegetarianos não comem a carne, mas vão precisar de ferro de origem vegetal. Então, a beterraba pode ajudar? Pode ajudar, ainda mais se acrescentar a vitamina C da laranja, do limão, de outras frutas cítricas também. Mas quando você fala em aliar, ou então como no caso contrário que a gente estava aqui, de evitar, no caso da gente juntar os alimentos, tem que ser ingeridos na mesma hora? Ou com que tempo que a gente tem entre um alimento e outro para ter esse efeito? Olha, quanto mais próximo, melhor. Por exemplo, um suco de laranja com beterraba. Já fez? Laranja, beterraba, cenoura. Aliás, para pegar couve na mesma. Aliás, para quem quer pegar um bronze, embora não estejamos na época, né, de sol, é uma boa vitamina, né, um bom suco para quem quer bronzear. Ah, ajuda no bronzeamento? Ajuda, beterraba, cenoura e laranja. E previne anemia, então? A união aqui da beterraba com a laranja? Como o ferro é muito pouco do vegetal, tendo a vitamina C da laranja, esse ferro aumenta ainda. Potencializa. Potencializa. Ah, que interessante. Temos uma pergunta de telespectadora, vamos ver? Olha ali, a Sônia. É verdade que devemos evitar comer arroz e batata na mesma refeição por ter muito carboidrato? Depende. Às vezes a pessoa precisa desse muito carboidrato. Dessa energia, né? Então, se a pessoa quer emagrecer, então ela tem que evitar o excesso de tudo. Tem muitas pessoas que vão no self-service, enchem aquele prato, só que não colocam a proteína. Então, se você imaginar um prato, dividir ele em três porções iguais, uma tem que ser de carboidrato, uma de proteína, uma de salada. A pessoa simplesmente ignora a salada, a proteína, hoje eu não estou afim. Aí, o que coloca? Arroz, purê de batata e macarrão. Nossa Senhora! Já vi. Quando eu vou no self-service, eu fico assim, olhando os pratinhos das pessoas. Né? Nossa, é muita coisa assim, dá vontade de chegar e falar, poxa, olha... né? Mas se fosse um atleta, por exemplo, aí poderia consumir. Um atleta que vai fazer, depois do almoço, 2 horas depois, já vai para academia. Então, ele poderia fazer bastante, misturando arroz com batata, sem problema algum, até porque ele vai precisar desse carboidrato e vai consumir esse carboidrato.
Mas tem que ter a proteína também, né? Sim, principalmente no depois do treino, né? Às vezes a proteína ele vai até atrapalhar, vai lentificar a absorção desse carboidrato, de forma que na hora que ele for exercitar, ele vai estar cansado, fadigado. Então, se a ideia é usar um carbo para ir treinar, você vê muitos atletas, eles utilizam a própria batata doce. Eu já vi gente na academia que leva aquele papel alumínio com a batata doce e come antes de treinar. Dá super energia. Não tem problema algum, tá sozinho. Né? Mas aí a gente fala com você, dona de casa, está assistindo a gente. Você come arroz, a batata e o macarrão. Senta no sofá. Ah, não vai, né? Depois você vai lembrar da batata. A não ser que ela faça assim, um abdominal no sofá, né? Uma flexão de braço. Enfim, a gente tem que pensar em tudo. E, infelizmente, nos dias de hoje, a gente consome uma quantidade muito grande de carboidrato, né? O carboidrato é muito fácil, é muito palatável, né? Não tem aquela coisa da fibra. Se você for pensar, tudo que é industrializado e refinado, a maioria é carboidrato. Pois é. Bolacha, biscoito. E vem gordura, vem um monte de outras porcarias. E vem os brindes não muito agradáveis. Então a gente tem que aprender a ter esses conhecimentos e selecionar aquilo que a gente vai comer. Isso não quer dizer, gente, você não pode comer um pão, não pode comer uma pizza, mas não vai comer durante todos os dias, em todas as refeições, muitos carboidratos. Pizza, né? Falou bem. Eu conheço pessoas, né, que vão na pizzaria e sempre tem aquelas que deixam a borda. Sabe o que é essa? Faz além de comer os seus pedacinhos, pegam as bordas dos outros. Eu tenho certeza que tem um monte de gente se identificando com isso. Aquela que é crocantinha, né? Eu pego. Eu quero, né? Aí posso pegar a bordinha? Fica um excesso, né? Tudo em excesso faz mal. Faz mal. A não ser que excedeu hoje, amanhã você compense com mais atividade física, reequilibrando um pouco mais, né? Mas até quem tem essa coisa da compensação, da atividade física, não vai fazer essas escolhas não tão inteligentes. E não sempre também. Quando faz, é uma vez ou outra, né? E olhe lá, né? E olhe lá. Vamos mais uma dúvida? Olha, a gente tem mais uma dúvida aqui sobre, deixa eu ver, acho que é em relação ao arroz que a gente estava falando. Luísa, devemos trocar mesmo o arroz tradicional pelo integral? Olha, o integral ele vai fornecer mais fibras. Alguns são grãos diferentes, inclusive grãos com glúten, então, tipo aveia, tipo outros também. Então a pessoa que tem problema de doença celíaca, não é interessante trocar o arroz normal pelo integral, que é aquele multigrãos, apenas pelo integral, que é somente o arroz. Porque hoje em dia a gente tem arroz integral, que é multigrãos, que tem 7 grãos, tem 15 grãos, tem com muitos. Estão inventando tudo quanto é tipo de grão aí. Então depende da pessoa. Se é uma pessoa que tem o intestino muito solto, e aí, se a gente usar muita fibra do arroz integral, vai acelerar ainda mais esse intestino, ela vai perder nutrientes. Então, para essa, às vezes, o arroz branco é indicado. Então, depende muito. Nada é para todo mundo, né? Nada, tudo é individual. Por isso que é importante você conhecer seu corpo, até para você saber o que faz bem para você e o que faz mal. Às vezes você come alguma coisa, mas parece tão simples, mas te deixa empanturrada. Outra pessoa come o mesmo alimento e tudo bem, não tem problema nenhum, né? Eu posso comer 200 calorias de arroz, 200 calorias de macarrão. O arroz me faz bem, o macarrão já pesa. Então. Né? E às vezes até um valor calórico do outro é superior, dependendo do tipo. Tem que conhecer o corpo, não tem jeito. Aqui a gente tem ovo e milho. Isso. A ideia aqui é usar antioxidantes. Então, existe vitamina E no milho, outras fontes para exemplificar. Castanhas, todas as castanhas, pistache, amêndoas, as nozes. E a vitamina A, que eu falei da cenoura do nosso suquinho, também está no ovo e no agrião. Então, essas combinações, vitamina A com vitamina E, que são duas vitaminas lipossolúveis, elas são maravilhosas no combate aos radicais livres, o que vai refletir na pele, cabelo, energia, disposição, saúde ocular, enfim, uma série de coisas que, se a gente combater os radicais livres, a gente vai estar usufruindo dos benefícios. Quando a gente fala em uma ação antioxidante, as pessoas pensam só em beleza, mas a gente evita essa oxidação das células mesmo, né? Evita doenças, né? Uma pele envelhecida, uma pele destratada, ela nada mais é o reflexo daquilo que está acontecendo por dentro. Isso eu aprendi com o meu médico, o Dr. Fernando Freitas. E aí, se a pessoa não se cuidar da parte alimentar, às vezes você usa só creme e não faz essa parte, não adianta muita coisa, não adianta. O creme não faz milagre, gente. Não faz. Aqui você falou do agrião e do milho. A gente tem milho para pipoca aqui. Agora, lembre-se que a pipoca também é altamente calórica, né? Então, esse milho é o da pipoca, né? Até é melhor que seja o outro milho, porque o problema é assim. Né? Primeiro, lembra da que eu te falei da outra pauta dos tamanhos de baldes de pipoca, né? Gigantes. Se as pessoas conseguirem comer
tamanho um pouquinho a mais dessa tacinha de pipoca. Estourada, né? É estourada, tá? Estourada, branquinha. Vai depois comer meio quilo de pipoca e falar que é a gente que mandou. Não, já estourada. Um pouquinho assim, né? Sabe aquele na minha época, quando eu era pequena, que eu ia na praça, tinha os pipoqueiros que vendiam aquele saquinho. É esse saquinho. O pequenininho. O pequenininho. Então, imagina a pipoca estourada, um pouquinho acima disso, pouco óleo e pouco sal. Não tem problema algum. Ah, sim, mas pouco óleo e pouco sal. Aí que é a história, né? Porque tem gente que vai ainda pede para colocar manteiga extra, carrega no sal. Não, e aquelas carameladas, Kátia, aquela que vem... como é que chama aquilo? Não faz parte do meu cotidiano. Doce. A pipoca doce com aquele monte de coisa por cima, que você pega uma pipoca, vem 5, assim, ó, vem na fileira, entendeu? Você já bota tem a fileira. Caramelo e tudo mais. Isso, aquilo é extremamente oxidante. Aquilo forma proteínas, que são as proteínas de glicação. Então, já que nós estamos falando em propriedades antioxidantes, em efeito estético e efeito interno também, é importante mostrar o que seria um alimento oxidante. Então, aquela pipoca caramelada, grudadinha, vai envelhecer. Aquela pessoa fica comendo muito esse tipo de coisa. Própria carne. Tem gente que dora a carne no açúcar. Isso é um processo extremamente oxidativo até da carne e de quem está comendo. Você está comendo um envelhecimento, se você fizer uma coisa dessa. Quando você dá aquela caramelada assim na carne? No frango. Comendo um envelhecimento. Nossa, comendo um envelhecimento. Mas aí você fala assim, que legal, tô comendo frango tão saudável, né? Aí coloca um pouquinho de açúcar e acaba com o frango saudável. Então, saudável é se for grelhadinho ou mesmo cozido em água. Refogadinho pode? Com pouca gordura de óleo. Porque assim, a carne já tem a gordura. Porque tem tanta panela hoje em dia que a gente precisa colocar mais óleo, não é? E já tem as panelas que são antiaderentes e no próprio cozimento, a carne, qualquer tipo de carne, vai liberando a gordura que já usa no próprio cozimento. Substituindo o agrião, qual outra verdura que a gente poderia usar aqui? A rúcula, a couve de Bruxelas, o espinafre. Espinafre é fantástico. Espinafre é bom também? Bom. Mas dizem que o espinafre, quando consumido em excesso, também pode ser tóxico, né? Tudo em excesso. Até o amor em excesso é tóxico. Vira veneno, vira doença. Pior que é verdade, né? Temos mais uma dúvida, vamos ver, de quem que é. Cristiane, tenho o hábito de cozinhar a beterraba junto com o feijão para servir aos meus filhos. Isso é correto? Aproveito dessa forma o ferro da beterraba também ou não? É correto. E aí, se ela acrescentar, uma laranja, é interessante, às vezes as pessoas usam a laranja só em feijoada, por que não comer com feijão? Ou o próprio suco, como a gente mostrou ali, vai estar absorvendo ainda mais. Colocar um limãozinho por cima também. Também ajuda. Então, a Cristiane está fazendo a coisa certa. Está fazendo, Cris. Que bom, Cristiane, parabéns. Aqui, feijão, chocolate e aveia. Esse trio faz o quê? Esse trio é o seguinte, o feijão ele é rico em zinco, que protege a nossa imunidade. Aliás, daqui a pouco estamos chegando na época de resfriados, enfim, as pessoas pensam só na vitamina C, na laranjinha lá, e esquecem do zinco. Então vamos incrementar, tem muita gente que come só arroz, não gosta de feijão, ou come assim, 5 colheres de arroz e uma concha, assim, só o caldo do feijão. Não, o zinco presente no feijão tem que comer o grão. Só que aí entra o vilão, o cobre, que não é um vilão sozinho. Aliás, a gente precisa do cobre até para formar o nosso colágeno da pele, uma série de coisas, que vai competir. O cobre está aqui, na aveia e no chocolate. Então, se a pessoa misturar esses tipos de alimentos na mesma refeição, tipo comer o feijão, arroz e a carne, e na sequência um chocolate de sobremesa, ou um açaí com aveia de sobremesa, imaginar uma coisa assim. Vai entrar muito cobre, não vai entrar zinco e a imunidade vai ficar comprometida. Você está crente que você está fazendo a coisa certa, que você iria achar que o único vilão é o chocolate. Deixa eu dar uma cheiradinha. Porque você só cheira, é verdade? Eu amo. Eu já nem cheiro que não eu adoro. Melhor. Agora, e a combinação arroz e feijão? De fato, ela é equilibrada? Perfeita. Porque assim, nós temos aminoácidos que são essenciais e os não essenciais. Os essenciais a gente não produz, a gente precisa pela alimentação. Os não essenciais o organismo produz. Aí, o feijão falta um aminoácido essencial. E o arroz falta um aminoácido. Olha que maravilha. Eles se complementam? O único que falta no feijão tem lá e o único que falta lá tem aqui. Que legal. Pronto. Então a base que era a alimentação do brasileiro, que hoje em dia também nem sempre se consome mais todos os dias arroz e feijão como antigamente, né? Tinha que resgatar isso, hein? Antigamente. Não é? Né? Você já viu aquela foto da Avenida Paulista 1960, o povo andando tudo magrinho? Pois é, porque, e aí você pega uma hoje assim, todo mundo lá gordinho. Então, isso. Aí não tinha aquele monte de fast food, né? Assim, né? Na mesma calçada.
passa para o outro lado da rua, sempre tem um lado que tem mais fast food que o outro, anda no contrário. Então, arroz e feijão é uma dupla perfeita. Temos mais uma dúvida, vamos ver de quem é aqui. É da Mariana. Meu médico disse que preciso comer mais legumes, porém não consigo comê-los sem condimentos e sem cozinhar. O fato de temperar e cozinhá-los fazem eles perderem nutrientes ou não? Olha, depende. Vou dar uma dica maravilhosa para cozinhar. Se você cozinha alguns legumes, muitas vitaminas hidrossolúveis, como vitamina C, algumas do complexo B, ficam naquela água. Só que aí você faz o quê? Joga fora a água. Você vai aproveitar aquela água para fazer o arroz, para fazer alguma outra coisa. Então, você vai pegar, emprestar de um alimento para outro esse nutriente. Tá, não vai desperdiçar, né? Não vai desperdiçar. Então, fazer isso é algo extremamente inteligente. E ela perguntou também se... Deixa eu pedir para voltar. São três perguntas, uma só, são um monte. Ela só come com condimentos. Não consegue comer sem cozinhar esses legumes. Tem muitos condimentos, daí depende do que ela vai chamar de... Ela chama que seria o molho... Shoyu, essas coisas? Pode ser, né? Mas depende. Aí tem sódio, né, que você já falou. Porque tem muitas ervas aromáticas que, além de condimentar, digamos assim, aromatizar aquele alimento, ainda tem efeito antioxidante, preventivo de doenças crônicas. Quais ervas? Cúrcuma, açafrão. Açafrão? Isso. Curry. Bom, extremamente, o sabor bem forte, deixa a comida gostosa. E faz todo esse trabalho antioxidante, preventivo. Então, o que às vezes a pessoa acha que é um vilão, pode não ser, pode ser um aliado. Agora, já aqueles caldinhos e tudo mais... Não, aí esses, né? Mas todos eles, mesmo os malvados, eles têm a vilão bom. Eles têm a versão, né? Os vilões, eles têm as versões dos bonzinhos, mais bonzinho, né? O menos piorzinho, se a gente puder chamar assim. Então, se ela puder optar por esses, melhor, né? Ela pergunta o seguinte também, que ela não consegue comer alimentos crus. O alimento cru, ele de fato age de uma forma diferente no corpo da gente ou não? Então, às vezes até não. Às vezes tem coisas que você precisa cozinhar para tirar, por exemplo, um fator antinutricional. Alguns grãos têm isso, embora em alguns países se comam grãos crus. Mas é importante ela entender que numa alimentação diversificada você tem que comer de todas as cores e de todas as formas de preparo. Não só crus, nem só cozidos, né? Não, ela tem que... Por exemplo, ninguém quase grelha legume grelhado. Abobrinha, beterraba, cebola, berinjela grelhadinha. Delícia, gente. Você viu aquele espetinho que você coloca todos os tipos de legumes? Eu gosto de agradar os vegetarianos. Aqui a gente tem muita carne crua, mas tem muito vegetariano que assiste a gente e tal. Então, a fazer um churrasco de espeto de legumes, pronto. As pessoas pensam, é só cozido ou cru. Não! Milhares de formas para você colocar esse tipo de... Até desidratado, né? Que também é uma opção, né? Eu como muito, você tem muitos vegetais desidratados. Eu ia falar do tomate, mas tomate não é vegetal. Tomate seco, desidratado, sem água, também é gostosinho. Também é bom. A gente tem aqui o leite com salmão. Essa dupla é poderosa, deve ser consumida ou evitada? Cálcio e vitamina D. Então, aquela mulher que já está na menopausa, ou aquela que ainda não está, mas que já pensa em deixar o seu pezinho de meia ósseo, a gente só pensa no pezinho de meia financeira, o pezinho de ósseo garantido lá na frente para a osteoporose, tem que pensar na ingestão de cálcio e vitamina D. Claro que a vitamina D do alimento, ela não é uma vitamina D ativa. Aí a gente precisa de tomar sol. Eu não tenho cara de quem toma sol. Não, né? Você não tem cara de quem toma sol. Eu tomo a vitamina D3. A vitamina D3, ela não tem quase na forma alimentar, ela tem que ser na forma de suplemento. Então, se a pessoa não toma sol, ela suplementa a vitamina D3. Ou ela faz assim, que se eu tivesse um tempinho mais, sabe, Kátia, eu tomaria sol no pé. No pé? Porque Mas não diz que nas mãos é bem melhor? Não, mas é assim, a mão envelhece, né? A mão entrega a idade, né? É verdade, O pé pode ficar enrugado, cheio de mancha, né? Ninguém vai olhar. Se bem que tem uns pedólatras, né, que adoram os pés, mas graças a Deus esse não é meu problema. Então, assim, se eu tivesse um tempinho, eu tomaria sol no pé. Pode ter o mesmo efeito, né? Quer dizer, absorção de vitamina D. A vitamina D não importa onde, tem que tomar sol. 10 minutinhos por dia? 10 minutinhos nos períodos até as 10 da manhã e depois das 15, 16 horas. Pra frente. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver de quem é agora. Sandra, o chocolate, para ser mais saudável, tem que ser amargo ou ao leite? Saudável é amargo, que ele tem mais cacau, né?
Então, no caso, quanto mais o teor de cacau do chocolate, maior o efeito oxidante, menor o teor de açúcar. Ó, o leite ele já tem muito açúcar. Mais gordura, né? Então, mas é um bom alimento o chocolate amargo? é ou um você bom alimento, mas muito? eu acredito muito, sim. Eu acredito muito na quantidade, né? Vamos voltar pro chocolate? Vamos voltar aqui. Porque não é um pedaço, você vai comer um quadradinho. Não, é um pedacinho assim, ó. Eu já aproveitando o seu programa. Hoje eu não vou... Só porque você falou que eu fico no cheiro. Hoje você vai morder? Eu não vou não, porque eu já tô fora de açúcar há umas semanas, eu vou manter. Primeira mordida. 2 mordidinhas dessas. Um amargo, esse é o leite. Esse é o leite, esse não é amargo, não. Não. Esse é o leite. Esse tá gostoso. Gostoso ele é, né? Vamos esconder aqui de volta. O problema é esse, nada é gostoso, se não fosse gostoso. Agora, gente, não é que a gente está falando assim, então quer dizer que ninguém pode comer mais nada. Mas se você sabe que você veio da Páscoa, que você extrapolou num alimento, mantém um tempo sem você consumir muita coisa, né? Ou então, aliás, absurda a quantidade de calorias que se tem num ovo. Não é? Um ovo de Páscoa, 1000 e tantas, não é não? Então, dependendo do ovo, do recheio, né? Da casca, dos bombons, tudo isso. Ou vai fazer uma sobremesa, faz um doce de uma fruta e não coloca açúcar. Eu trago banana do sítio, a gente faz lá em casa doce de banana sem açúcar. Uma sobremesa que dá pra fazer, que não vai açúcar, é você misturar frutas com gelatina diet. Então você pega morango, em vez de deixar morango com chantilly e açúcar, morango com gelatina diet de morango. É uma delícia, menina. E iogurte de morango, tudo junto. Clara em neve também, para aumentar o teor de proteínas. A Érica, que trabalha aqui com a gente, está sempre por aqui, ela faz uns palitinhos. Você vê que legal, menina. Que jeito? A gelatina bem durinha com açúcar. E ela coloca umas forminhas com açúcar, com a fruta. Com as gelatina bem dura com diet, com as frutas. E coloca umas forminhas. Quando endurece, ela traz pra cá. Não é uma delícia, mama? Você precisa ver a delícia que depois eu fica. quero que ela me ensine isso aí pra pôr no meu Face. Vou falar pra ela. Ô, Lígia, depois quando a Érica aparecer por aí, fala pra ela conversar com a doutora Liliane e dar as frutinhas que ela faz com gelatina. Divinas. Duas caixinhas de gelatina com uma quantidade X de fruta. Fica muito bom. Precisamos divulgar isso. E traz entre os lanchinhos da refeição, isso não é bom? Perfeito, aprovadíssimo. Muito ótimo. Né? Agora aqui a gente tem abacaxi com carne. Facilita de vez mesmo a digestão o abacaxi? Facilita muito. A bromelina que está dentro do abacaxi, nas fibras, inclusive no miolinho, que todo mundo tem mania do quê? Jogar fora, eu gosto. Então é ali onde tem o maior teor de bromelina, que é essa enzima que vai ajudar na digestão da carne. No miolo? E a casca do abacaxi? Quando bem lavada pode ser usada, não? Pode, mas ela tem que ser pré-cozida, ferventada. Como você falou da outra vez, né? É verdade, verdade, falei. Só cozinhando pode usar. Pode utilizar em sucos, né, sobremesas, uma série de receitas aí. Tem muita gente que para deixar a carne mais macia, deixa a carne vermelha de molho no suco de abacaxi. Isso traz alguma influência negativa, não? Não, de forma alguma. Não, né? Não, pode até botar um limãozinho aí junto. Vai turbinar, enriquecer com ferro, amolecer, que é a ideia, né? Já que essa enzima vai ajudar. Perfeito. Algumas pessoas que são contrárias ao consumo diário de carne vermelha dizem que leva pelo menos 72 horas para a digestão ser completa de um único bife que a gente come. Isso é exagero? Eu acho que esse tempo de digestão é muito individual. É muito individual. Varia desde o que a pessoa comeu junto, até a quantidade que se come, o teor de acidez corporal, o pH corporal, se ela tem alguma patologia que aumenta essa acidez corporal ou não, se ela usa medicamentos que alteram a digestão ou não. Então, é muito complexo, né? Muito complexo. Então não dá pra gente falar, isto é bom para todo mundo, a carne leva um tempo maior para ser digerida, o frango é melhor, depende do que a gente está se alimentando. Depende de quantidade, idade, até tipo sanguíneo. Se tipo cogita, sanguíneo? por exemplo, pessoas do tipo O têm mais acidez corporal, portanto teriam uma digestão melhor da carne. É mesmo? É mesmo. Não sabia disso. Comparada com os outros tipos sanguíneos. São poucas as conclusões dos tipos sanguíneos que realmente se tiveram uma constatação científica, essa foi uma conclusão que de fato então, foi... Então essas dietas do tipo sanguíneo, quando bem orientadas, podem funcionar. Não totalmente, mas com alguns alimentos isso é possível. Eu acredito que sim. Ah, que interessante. Aqui a gente tem feijão e os queijos. Isso, porque a gente tem que pensar na nossa... Lembra do pezinho de meia ósseo, da osteoporose? Do cálcio, né? Então a gente precisa do fósforo também. E os feijões com o cálcio, eles vão... o cálcio também tem o fósforo, na verdade, era uma outra coisa que eu ia falar, mas... Veio junto, né? Enfim, o feijão, depois eu falo do fósforo, tá? Só para não perder o raciocínio aqui. Bom, tá. Ele tem fitato. Fitato é uma substância que dificulta a absorção do cálcio. O que a gente precisa fazer, então? Sabe aquele negócio de deixar de molho, bonitinho? É bom? É bom. É bom, Precisa.
Porque aí você elimina isso e com essa eliminação você não vai perder a parte do cálcio do queijo. Do queijo. E em relação ao fósforo que você fala? Então, é porque ele também tem fósforo. Ah, também tem fósforo Também tem. no feijão? Tem sim. E aí a dupla fósforo, cálcio e vitamina D do salmão com o solzinho é tudo que a pessoa precisa para fazer o pezinho de meia de cálcio. Agora, a partir dos 30 anos, inevitavelmente, a gente perde a quantidade de cálcio dos ossos. Dizem 25, a gente perde tanta coisa, né? Depois dos 30 anos. Mas tem coisa que a gente pode recuperar, né? Eu tô em busca. E outras, a gente tem que fazer uma boa poupança, não tem jeito, né? Não tem jeito. Porque se você já vem... com a poupança já é difícil. Imagina se você cuida da alimentação. Sem cuidar. Isso a gente está falando, gente, porque tem muita criança hoje em dia. A gente começou aqui nosso bate-papo falando disso. Crianças novas demais, pequenininhas que têm hipertensão, diabetes e outras doenças que são consideradas doenças de pessoas mais velhas. Não, e tem muita mãe alimentares terríveis, que fala que a criança não faz isso, só que ela não dá exemplo. Ela não faz por ela. Vai na padaria de carro. Né? Faz cada coisa que aí depois como é que você vai querer que a criança faça o que você fala e sem dar os exemplos. Né? É verdade, né? Temos outra dúvida aqui da Ana Cláudia. Pode-se comer fruta junto com a refeição? Você acha que pode, doutora Liliane? Bom, olha, pode. Pode. E aliás, fruta é para se comer, né? A gente Maria só do suco. Sim. Né? Mas é comer mesmo, né? Comer uma laranja, sabe? Olha, até abrir ela, laranja. virá-la ao contrário aqui, comer é uma delícia. Manga eu não uso nem faca. Tem água na boca. Manga eu descasco no dente. Mas porque você aproveita só tudo. Higienizar direitinho, né? Você aproveita toda a única fruta que a gente não come é limão, né? Não dá certo. Não dá, né? Tem que ser suco. Você falou pra gente não consumir suco. É claro que a gente tá falando aqui no suco, a gente falou anteriormente, de beterraba com a laranja, mas evitar só consumir as frutas em forma de suco. Porque a gente perde muitas fibras, né? Na verdade, assim, evitar, já que fez o suco, evitar coar, preferir frutas para, por exemplo, olha a saciedade, compara. Vou pegar esta laranja bonitinha, vou descascar e vou te dar para comer. E vou pegar essa laranja, vou espremer e vou te dar para tomar. Qual que você acha que você vai ficar mais satisfeito? Com certeza com essa, porque vai dar um dedo mais ou menos de suco de laranja. Então, pois é, muito 6 laranjas, gente. Não compensa. Não compensa. Essa é gostosa, hein? Né, o processo de saciedade envolve a mastigação, cheirar, descascar, separar a semente. Aquilo do suco, tira tudo a fibra, tomou. Ou então põe naquele extrator de sucos. Pois é, não tem graça. Aí não tem graça certo, não. Vamos para mais uma pergunta, então? Depois tem uma do Riquinho, hein? O Riquinho quer saber? A gente já tem uma dele também. A Kelly do Rio de Janeiro pergunta qual é o melhor açúcar e sal para se consumir no dia a dia. Poxa, melhor açúcar mesmo? Bom, tem açúcar mascavo. Né? Tem o açúcar. Quais são os açúcares? Demerara, refinado, cristal e o mascavo. O demerara, ele vem um processo antes do açúcar cristal, então ele não tem uma química que deixa o açúcar clarinho, né? Exatamente, ele é escurinho, mas não é um mascavo. O mascavo, aliás, a gente falou do ferro e tal, a diferença nutricional assim, principal, além das fibras, é o ferro que ele contém. Então esse sim faz bem. Se for para escolher ele faz menos mal. Menos mal, vamos chamar de menos mal, pode ser? Ela falou no sal. Sal, então... Porque tem sal light hoje em dia. Tem sal light, mas às vezes a pessoa, ela utiliza o dobro, o triplo da quantidade do light para salgar na quantidade que ela usaria. Então ela troca 6 por meia dúzia. Lembra que eu te falei dos condimentos não, dos temperos, das ervas aromáticas? Especiarias aromáticas, a gente tem que educar nosso paladar para aquele tipo de sabor. A gente deseducou muito com excesso de açúcar e excesso de sal. Então, tudo que você vai comer, você não sente nem o sabor do alimento mais. Mais ou menos o mesmo gosto, né? É mais ou menos o mesmo gosto de sal, gosto de açúcar. Então, ou do aromatizante tal que se colocou na sua... É uma questão de costume a gente diminuir o açúcar. Na minha casa eu faço quase sem sal. Quem chega em casa reclama. Meu irmão come com muito sal. Além da comida salgada, ainda joga sal na comida. Aí você fala, gente, mas pra que tanto sal? Não, tem gente que precisa enxergar o sal caindo, né? É igual batata frita e com sal. Um monte de sal aí. Já tem a fritura da batata, já tem o fato de ser frita. Às vezes num óleo que já foi requentado. Pois é. Ainda tem o sal, ainda vem por cima... maionese e outras coisas aí que eu não vou nem te falar. Ketchup e outras cocitas mais. Vamos ver a próxima agora, Tainã de Guarulhos. Não gosto de tomar leite. No meu caso, tem alguma maneira para suprir a falta de cálcio? Bom, eu espero que ela só não goste do leite assim. Que ela goste... Os derivados, né? Que ela goste de queijo, que ela goste de iogurte. Às vezes ela não gosta do leite puro, como tá assim. Mas numa vitamina...
tem que ter criatividade. Você coloca, olha que vitamina legal que eu vou montar aqui, vamos ver aqui. Tá. Aveia. Aveia com leite. Com leite. Não tem nenhuma fruta que vai ficar legal aqui, mas imagina aqui, uma banana e uma mamão. Pronto. Bom, hein? Não vai? Uma vitamina completíssima. Aí o gosto do leite, ela nem vai lembrar. Mas dizem que nós erramos porque a gente consome muito leite. Somos os únicos mamíferos da face da Terra que a gente é desmamado, mas o leite continua fazendo parte da nossa alimentação. De fato, ele pode ser prejudicial nesse sentido, não? Não. Não, né? Não. Tem algumas filosofias que vão para esse lado, mas do ponto de vista nutrológico é um alimento com alto teor de proteínas, cálcio. Então. É muito importante. Lembrando que a versão leite tem de amêndoas, leite tem de arroz. Tem de tanto... Você tem leite de tudo e hoje, a gente fala muito da questão industrial, mas o lado ruim da parte industrial tem um lado bom que eles são enriquecidos. Você pega um leite de soja, ele vem enriquecido com cálcio, vitamina D3, já prontinho. Já está na quantidade certinha ali. Que você precisa, às vezes, um copo te supre 50% das necessidades diárias. E você substitui um pouco o leite de vaca por esses leites também, de soja, de amêndoa, outros, né? Outros. Leite de amêndoa já tomou? Eu já tomei, é gostoso. Não é uma delícia? Eu não tomo leite. Assim, puro? Vaca, não. Eu tomo. Não, desde os meus 9 meses eu não tomo, mas adoro o iogurte. Adoro também. Adoro o iogurte, tão gostoso. Raíssa, pergunta o seguinte, crianças podem consumir adoçantes? Tem adoçantes que podem. Agora, crianças é uma coisa meio que generalizado, né? Então, a gente tem que ver se aquela criança precisa do adoçante. Claro que se ela tiver com peso abaixo, jamais. Não, né? Mas tem crianças que têm um excesso de, uma facilidade de adquirir cáries dentárias. Às vezes até com açúcar natural, da fruta. Claro que é sempre boa a higienização correta. Isso um bom odontologista pode estar orientando essa mãe. Agora, o adoçante que é indicado, permitido para crianças gordinhas ou que tem esse lance da cárie que eu te falei, é a base de sucralose. A sucralose pode. Que é indicado, inclusive, para grávidas também, independente do trimestre. Sucralose, gente, pelo menos eu adoro, porque não deixa aquele resíduo de adoçante. Você não percebe que é adoçante. Até o café, né? O café preto com qualquer adoçante que não seja sucralose, não desce, não adianta. Pelo menos pra mim não desce. Eu prefiro de gotinha. Eu não gosto do de pozinho, não. Eu gosto de pozinho e do gotinho, pra mim não muda muita coisa, não. Você acha que fica diferente? Eu acho, no café. Só no café, impressionante. Eu já fiz o teste. No chá, se você fizer dois, um pozinho, gotinha, não sei te falar. Agora no café, você percebe. Na hora. Olha, a Carla de Santo André pergunta o seguinte, meu filho não come legumes, posso substituir por outros alimentos ou não? Então... Quando vem o então, viu? Então, não, mas é que é assim, né? É que tem mãe que se dá por destruída, né? Tipo, ele não come, eu tô destruída, eu não tenho mais o que fazer. A gente não pode, eu sou mãe também, eu tenho 3 filhos, a gente não pode desistir. Claro que você tem uma lista enorme, começa a anotar tudo que tem legume que existe. A maioria ele não vai gostar, mas às vezes tem aqueles 3. Que não tem gosta, problema, né? Ficar naqueles 3. Uma hora essa criança vai crescer, vai entender. Eu sei porque eu tenho uma de 11 anos, até uma certa idade eu brigava, hoje ela pede pra mim, ela fala, mãe, eu quero isso, meu lanche da escola tá vindo, ela já critica o lanche da escola que as amigas... Porque você ensinou ela dessa forma, a pensar desse jeito. Porque sozinha a criança não vai descobrir isso. Não é? Se não tem a persistência, a insistência da mãe, né? Agora tem muita mãe que é assim, tem o legume, a criança não quer, só que ela tá de olho lá no armário, que tá cheio de salgadinhos, de tranqueirinhas, lógico que ele não vai querer. Porque a mãe vai ficar com dó, ele não pode ficar desnutrido, tadinho, não comeu, tá bom, meu filhinho, come esse aqui. Aí não tem como, né, gente? Não. E você tem que comer os tais legumes pro seu filho perceber que você também se alimenta da forma correta, né? Aquilo que eu tava te falando, nossa, eu não como de jeito nenhum, mas o meu filho come. Não adianta. Você tem que dar o exemplo, você tem às vezes um filho que come e os outros que vão vir. E se de repente ele achar que quiser se identificar com você, porque tem muito negócio do filho se identificar com a mãe e pra ficar parecido, não vou comer também. Quero me aproximar da minha mãe, ser como ela. Ao invés de ser favorável, passa a ser prejudicial. Não, tem muita criança, menino, que engorda pra ficar parecido com o pai, porque tem uma admiração grande, eu quero ser quero ser que nem meu pai. Se o pai é gordinho, o pai é o herói, é minha referência, tal. Só que ele é gordo, e a criança acha lindo aquilo, ela não sabe que aquilo vai infartar, vai ter um problema de saúde, enfim. Então aquele menino começa a comer pra ficar parecido com o pai. Aí viu o problema? Adriana diz o seguinte, quantas vezes é bom consumir carne vermelha durante a semana? No máximo? Bom, se ela tiver... É que não tem essa coisa do máximo, do mínimo. Depende se ela tem uma anemia. Às vezes ela tem uma anemia, ela tem que comer todos os dias, almoço e jantar. Sim, mas assim, supondo que ela não tem nada. Ok, supondo que ela não tenha nada... Ela pode consumir de acordo com a preferência dela. Se não tem essa coisa, o excesso. De carne vermelha não faz mal? Sim, mas o que é o excesso? Por exemplo, comer numa refeição um bife pequeno, menorzinho que esse,
Ah, pra mim não é excesso. Agora, comer esses 2 bifes, pelo amor de Deus. Se ela comer este almoço no almoço, este outro bife no jantar, durante todos os 7 dias da semana, não tem problema nenhum. Desde que ela não tenha ferritina, desde que ela não tenha outras patologias, porque isso aqui é um alimento, a carne vermelha é mais rica em colesterol. Então, se ela não tiver nada, ela pode... Não tem problema. Agora, 2 bifes desses, agora vamos juntar com um ovinho. Pois é. Descendo. Então, aí, arroz com feijão, bacon, né? Mas vamos imaginar na cena, todos os dias da semana, o que vai acontecer com ela? Ela vai engordar e vai ficar com as artérias entupidas, e aí outros problemas com certeza ela pode ter, né? Então, por que não comer um salmão? Aliás, eu não sei se eu já falei aqui no seu programa sobre o que eu pensei nesse salmão aqui cru, já tá me dando água na boca. Então, vamos fazer o seguinte, você me conta a história do salmão. Tá, depois do intervalo. Tá bom. 2 minutos a gente volta. Até já. Antes da gente ir para o intervalo, a doutora Liliane estava dizendo o quanto que o salmão pode fazer muito bem pra gente. Agora, preparado de que forma e em quais ocasiões? Então, é que tem gente que come ele cru, né, os sashimis, não só o salmão, mas outros sashimis, só que coloca muito molho de soja. E o molho de soja é extremamente salgado, tem muito sódio aquilo. Então vai inchar, pode dar dor de cabeça até pelo glutamato monossódico, que é um tipo de sal que tem nesse molho. Então, uma forma que eu sempre explico para os pacientes, e eu não sei se eu falei isso aqui no seu programa, enfim, é você utilizar esse molho de soja na versão light, um pouquinho mais, meio limão espremido e mais um pouco de vinagre de maçã, que são todos da culinária japonesa. Então você acaba diluindo. Você faz uma salmourinha para você molhar o seu sashimi. Você vai ter menos sódio, não vai estar deixando temperar, né? Sendo mais saudável. Você falou do glutamato monossódico, mas o glutamato também faz a gente abre o apetite, faz a gente comer mais, né? Tem alguns estudos mostrando que existem alguns nutrientes ou alguns tipos de incrementos da culinária que aumentam o apetite, aumentam depósitos de gordura. E existem também, por exemplo, cadê o leitinho? Tá aqui. O cálcio. Uma dieta rica em cálcio vai facilitar o metabolismo para o emagrecimento. Vai facilitar a diminuição do depósito da gordura intraabdominal. Ah, que legal, que é o mais difícil da gente tirar, né? É bom a gente ter estudos tanto daquele que vai piorar, como também os que vão beneficiar, né? Sim, para a gente escolher aqueles que vão nos ajudar, né? Essa é a ideia. Temos mais uma dúvida, vamos ver de quem que é, do Rubens. Para fazer uma vitamina que sirva de lanche da tarde com a combinação de frutas ideal. Bom, vitamina que terá como base o leite, né? O iogurte. Então, no caso, o leite, o que não combinaria? Algumas frutas cítricas. Então, por exemplo, uma laranja? Mas você já ouviu falar aquela história de que manga com leite não faz bem? E que aquilo a gente já falou aqui, que é uma lenda, gente. Foi eu que contei? Você contou também. Eu contei também, então. Não tinha nada a ver com isso. Se pensa, né? Então, tem muita coisa que é assim, é do paladar da pessoa. Ela pode escolher. Claro que o leite, ele compete com o ferro. E a fruta cítrica aumenta a absorção do ferro. Então, e o leite ainda tem um pouquinho de ferro. A pessoa quer que prevaleça o ferro, então ela pode tomar uma vitamina de leite com morango. Se não quer que prevaleça o ferro, leite com banana ou leite com maçã. Então, de repente, você tem que saber seu objetivo, sua necessidade, para saber qual a opção que você vai fazer, né? Isso, ou vai no paladar, porque tem gente que nem isso faz, não faz nem a bendita da vitamina. É verdade. Então, Rubens, e por sinal, parabéns, viu? É legal a gente ver homens participando. O nome do programa é Mulheres, mas não é Clube da Luluzinha, não, vocês são bem-vindos. Nossa, meu marido assiste todo dia, hein? É muito bom, menina, a gente Eu boto a mão no fogo por ele. O que você queria fazer, Riquinho? Você perguntou para a doutora Liliane? Então. Ele estava com uma dúvida. Era dos grãos, na verdade. Ah, dos grãos? Ele falou que não come grão de jeito nenhum. Não come feijão? Difícil, não. Aí eu fui na lista, né, dos grãos. Mas não come o grão de bico, mas não come a lentilha. A sopa de grão de bico é uma delícia. E é um bom alimento antidepressivo. É antidepressivo? Por conta do triptofano que tem no grão de bico. Então, pessoas ansiosas, depressivas, comam o grão de bico. E querem dormir bem, porque o triptofano também é importante para estimular o sono, né? Aí eu fui indo na lista, né? Aí eu falei da quinua. Quinua? Uma salada de quinua? Aí você falou o que pra mim da quinua? Você não... Conheço, mas também não como. Mas conhece, você ouviu falar ou você conhece do paladar o negócio assim que você experimentou numa receita gostosa? É cara.
Já viu a cara? Ai, gente. Ah, quem vê cara não vê coração. Não, e quem vê cara não vê nutrição. Então esquece. Uma salada de quinoa com tomate, com pepino picadinho. Aí você põe damasco picadinho. Eu adoro esse negócio do doce com salgado. Eu não sou muito chegada, mas o damasco eu curto, porque ele não é tão doce, né? Ele tem ele meio o azedo, mas quebra um pouquinho aquela história. Ai, que eu almocei hoje. Não, eu almocei. E tempera com limãozinho depois, tá bom, né? Fica bom, Fica com ótimo. certeza. Tem que provar, viu, Riquinho? Temos mais dúvidas, ó. Vamos ver mais uma de quem é? Marcele, qual é o melhor pão para quem está fazendo dieta? O light ou o diet? Aí depende, se aquela dieta daquela... Daí vamos falar de várias possibilidades. Então a pessoa tem uma dieta de 1.200 calorias. Tá. Você encontra hoje pães light que são metade das calorias de um pão que é diet, que às vezes ele é grande, ou ele tem gordura, ou enfim, uma série de coisas. Porque o diet é só restrição de algum grupo alimentar. É, do açúcar. Do açúcar. Então, se a ideia é emagrecer, tem que ver a questão do valor calórico. Então ela vai olhar, eu posso comer 2 desse no lugar daquele. E vai fazer a escolha. É, porque alguns pães também, além de ser diet ou light, eles são, né, chanfradinhos, é cheio de... Ele é meio vazio. Só que a gente precisa encher o olho. Então você olha aquela fatia assim e tal, nossa, eu posso comer 3 dessa, no lugar de uma daquela que não é light. Claro que aquela você vai sentir mais cheio, até o mesmo peso às vezes. Só que a gente precisa dessa coisa de encher. Então, às vezes, independente do light ou diet, é olhar o valor calórico. Agora tem uma coisa. Leia a embalagem. Leia a embalagem. Agora, o diet, ela fazendo dieta para controle de açúcar. Então, o diet que não tem açúcar, para ela é mais indicado. Tem algum alimento, algum grupo alimentar que acelera o metabolismo ou não? Os alimentos termogênicos, né? Por exemplo, a pimenta, o chá verde, o café. Mas assim, mesmo esses que aceleram o metabolismo, olha como que pode virar uma arapuca esse negócio. Por quê? Porque eles aceleram, só que se você tomar demais, ele acelera o metabolismo e a sua ansiedade junto. E aí você come mais, porque você E está aí ansioso. você come mais porque está ansioso. Então, Tem que ter até a isso, dosagem. olha como é que é complicado. Então, tudo é o alimento certo, na hora certa, para aquela pessoa assim. Na quantidade certa. Naquele dia, porque às vezes, veja só, às vezes hoje você tem uma dieta totalmente adequada para você. Daqui a um mês mudou tudo. Sim, porque eu já estou com um corpo completamente diferente. Sim, você já adaptou com aquela necessidade dieta. é outra. Né? Você já nem responde mais a ela. Então tem tudo isso para se pensar. Por isso, se você quiser ficar bem informado em relação à sua saúde, que é individual mesmo, entra no site da doutora Liliane. Ali você tem muitas informações sobre alimentação. O site é doutoraliliane.com.br, doutoraliliane.com.br. Tem os contatos telefônicos também, você pode acessar. Daqui 15 dias a doutora Liliane está de volta. Se você quiser sugerir algum tema, ótimo, mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada, viu? Muito Prazer bom. estar com você. Sempre nós.